Oi, meu povo! Hoje eu vou falar sobre os livros que eu li no mês de abril. Esses e alguns e-books. Eu vou começar pelos e-books. Eu li 2 livros do Philip K. Dick e eu fui muito animada a ler esses livros, porque eu tinha lido ano passado Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é o Blade Runner, né? E eu amei aquele livro, eu achei maravilhoso. Eu li em e-book também, pretendo comprar uma cópia física um dia, do tanto que eu amei. E eu fui ler Sonhos Elétricos e O Homem do Castelo Alto. E eu fui com uma expectativa muito alta, porque como eu tinha amado muito o Android Sonho com Ovelhas... Eu vou falar Blade Runner, que é mais rápido. Como eu tinha amado muito Blade Runner, eu pensei, caramba, devo gostar também bastante desses outros 2. Porém, me decepcionei um pouco. O Sonhos Elétricos é um livro de contos. São diversos contos, não me lembro quantos agora. Tem uns bem curtinhos, tem uns um pouquinho mais longos, mas a maioria é bem curtinha. E é legal, mas não achei nada demais. Me prendeu, mas não fiquei pensando sobre a obra, não teve nenhum que me tocou muito fundo. Foi um livro que a gente lê e segue em frente. Eu achei legal, como eu falei, achei legal. Ponto. Agora, O Homem do Castelo Alto, pra mim foi um pouco arrastado. Eu não sei se não tá na hora de eu ler esse livro, porque às vezes a gente não tá no clima de ler certas coisas, né? E talvez tenha sido isso comigo, com O Homem do Castelo Alto. Pra mim foi uma leitura meio arrastada. Eu comecei a ler e poucas partes me prendiam, só foi me prender mais pro final. Mesmo assim, não foi que eu não gostei, mas talvez eu não esteja no clima de ler esse livro. É um clássico, né? As pessoas falam com tanto amor que eu fico me sentindo errada de não ter gostado muito. Claro, aquele negócio, cada um tem um gosto, e é óbvio que eu não tenho que gostar do que as pessoas gostam. Mas é porque, como eu gostei muito do Blade Runner, eu fiquei meio chateada de não ter gostado tanto desses 2. Em e-book eu também li As Vantagens de Ser Invisível. Eu achei bem legal. Eu terminei ontem, inclusive. Ele conta sobre um adolescente, conta sobre um ano, né, da vida dele, que a vida dele é meio conturbada, ele tem alguns problemas psicológicos, e conta essa parte da vida dele durante esse ano, em que ele faz novos amigos, em que um amigo dele no início comete suicídio e tal. E ele vai mandando cartas pra uma pessoa e vai contando sobre a vida dele nessas cartas. Eu, inclusive, achei um pouco parecido o jeito da escrita com Flores para Algernon. É uma coisa bem íntima, assim, sabe? Parece que é um amigo seu contando as coisas que aconteceram com ele. Gostei bastante do livro. Não é um dos favoritos, mas tem certas partes que te tocam. Inclusive, eu acho que eu tive insônia mais ainda por conta desse livro, que eu terminei de ler ontem à noite. Aí eu fiquei refletindo sobre a minha vida. E aí deu um pouco ruim, porque, né, mas enfim. Mas foi uma leitura bem gostosa, bem rapidinha também, ele é fininho. Eu não tenho um livro físico aqui, eu li e-book, mas ele é bem rapidinho de ler, valeu a pena. Esses 3 eu li pelo Kindle Unlimited, que eu tenho assinado, vou deixar o link aqui se você quiser assinar também. Agora dos livros físicos que eu li. O Homem da Areia, que é um conto, né, aqui são novelas imortais, mas ele é bem rapidinho. Ele tem 87 páginas. Eu comprei dessa edição aqui porque eu acho muito bonitinha. É bem legal. Ele conta sobre um cara que, quando era criança, ele ouviu a história do Homem da Areia. Toda noite, quando as crianças já estavam com sono, a mãe falava, vai, o Homem da Areia tá chegando, vamos dormir e tal. E aí ele perguntou pra babá, empregada, não lembro, quem era o Homem da Areia, né, se ele existia. E ela falou, é um homem mau que vem arrancar os olhos das crianças que não vão pra cama no horário certo. E aí ele começa a ter muito medo, e ele ouve o barulho do Homem da Areia vindo e tudo mais, ele tem muito pavor. E aí, por conta desse trauma, isso vai afetando algumas coisas na vida dele. Eu não vou contar mais, porque senão vou dar spoiler, eu não sou muito boa de explicar as coisas sem dar spoiler. Mas é muito rapidinho, é muito interessante, é bem legal. A diagramação também é super tranquila. E é uma leitura que prende. O Homem da Areia é do E.T.A. Hoffman. Aqui ele tem a tradução do Fernando Sabino. Outro livro que eu li foi Essa Coisa Brilhante que é a Chuva, da Cynthia Moscovitch. Não sei como falar sobre o sobrenome, me desculpa, Cynthia. Eu mostrei esse e O Homem da Areia no vídeo de Book Haul, dos livros baratinhos. Eu tava muito animada pra ler esse livro aqui. Só que ele é um livro de contos, só que esse foi outro livro que, não que me decepcionou, mas eu acho que eu fui com expectativas muito altas. Certos contos não funcionaram pra mim. A maioria é muito curtinha, tem alguns só que são um pouquinho mais longos, que tomam mais páginas. Mas principalmente do início, dos primeiros contos eu li e fiquei assim, ai meu Deus,
mas não é decepção não. Mas acabei gostando de outros mais pra frente. Não vou favoritar, infelizmente. Nunca tinha lido nada da Cynthia, mas tá aí, né? Lido. E tem uns contos muito legais, muito interessantes, mas a maioria, pra mim pelo menos, fica que nem os livros do Philip K. Dick. Infelizmente não favoritei, não achei maravilhoso, nem nada do tipo. Mas vale a leitura. Outro livro fininho que eu li foi da Lia Luft, O Tigre na Sombra. Eu também nunca havia lido nada da Lia Luft, e esse foi um livro que eu tava esperando que fosse bom, porque eu já lia muitas críticas boas, mas ele atendeu minhas expectativas, sabe? Não superou, mas atendeu e pra mim foi ótimo. Ele conta a história de uma menina, ela nasceu com um problema na perna, uma perna é mais comprida que a outra, e a mãe dela não gosta muito dela. Ela tem uma irmã mais velha e ela vai passando por alguns perrengues na vida e vai contando a história dela, da infância até certa idade adulta. Eu gostei bastante desse livro aqui, tem certas partes muito tocantes, maravilhosas e tristes também. É um livro bem melancólico, mas eu sou bem melancólica também, e a vida é bem melancólica, então eu achei muito bom. Gostei bastante, recomendo muito mesmo. É um livro muito curtinho, tem 127 páginas, e ele também foi baratinho. Eu comprei pela livraria Martins Fontes, se não me engano. Agora, um livro que eu falei no último vídeo do unboxing da Semana do Livro e eu já li, foi Ascensão, do Stephen King. E eu li em um dia. Ele chegou, eu abri, né, no vídeo, e eu li em um dia. Ele é muito curtinho também. Tem 124 páginas e é pequenininho, você vê que ele não é dos grandes. Não favoritei, não é um dos meus livros preferidos do King, porque, né, sou obcecada por ele, acho que já dá pra perceber. Mas é interessante, é muito interessante, a leitura fluida, te prende, mas simplesmente não foi meu favorito, sabe? Não que seja ruim, nada disso. Ele tem umas partes meio que você fica assim, né? Mas é interessantíssimo. É um cara que, do nada, ele começa a emagrecer. Eu até pensei, assim, quando eu tava lendo a sinopse, eu fiquei assim, gente, mas a gente não tem um livro assim, que é A Maldição do Cigano, A Maldição, não sei, eu li em inglês, é o Thinner, que o cara amaldiçoa ele, e o cara começa a emagrecer, emagrecer, emagrecer. Só que esse aqui não é bem isso, né? De maldição, nem de nada. E não é que ele comece a emagrecer. Fisicamente ele continua o mesmo. Só o peso na balança que vai diminuindo. Então, é interessante, sabe? É legal. O outro que eu li foi Agnes Grey. Gente, eu adorei Agnes Grey. Eu ouvia muita gente falar bem e muita gente falar que ele era arrastado. Eu adorei esse livro. Talvez porque eu me identifique com ele, porque ele conta a história da Agnes, né? Agnes Grey. Ela vai ser preceptora. Ela é de uma família pobre, né? Que ficou muito pobre e ela quer ajudar a família, então ela decide sair de casa pra trabalhar e ser o que tinha na época, né? Uma das profissões que ela podia seguir era de preceptora. E não que eu tenha sido preceptora, mas eu fui au pair. Fui 2 vezes e a primeira foi bem tensa. E muitas das situações que ela vive aqui, situações tensas que ela vive ela passa por 2 famílias. E as 2 famílias são bem escrotas, principalmente a primeira. Então, muitas das coisas que ela passa aqui, eu ficava, gente, é a minha vida. É o que a gente passa quando a gente faz esse intercâmbio. Eu achei muito legal, achei muito interessante. Foi uma leitura também que prendeu, não teve nenhuma parte que foi arrastada. E eu gostei bastante mesmo. Ele é bem fininho também, 255 páginas, tá aí. Eu nunca tinha lido nada da Anne Brontë. Na verdade, das irmãs Brontë, eu só li O Morro dos Ventos Vivantes e agora Agnes Grey. Outro que eu li, muito bonitinho, foi Extraordinário. Gente, eu já tinha curiosidade de ler porque eu tinha assistido ao filme muitos anos atrás. Eu tinha gostado do filme. Apesar de contar sobre o menino que é deformado e tudo mais, ele é um livro é um filme levinho, né? Um livro também, no caso. Que ele conta o ponto de vista do menino, o ponto de vista dos coleguinhas, da irmã, de como ter esse menino com essa deformidade na face e tudo mais afeta a vida de todo mundo em volta dele. Não de uma forma ruim, necessariamente, né? Esse livro conta, basicamente, né, o primeiro ano dele na escola. Ele era educado em casa pela mãe e ele vai detalhar mais esse primeiro ano dele na escola, normal, com outras crianças. E todas as coisas que acontecem. Eu gostei muito, não vou dizer que é um dos meus favoritos, mas tá quase. Teve, inclusive, uma cena que eu chorei. Eu não vou falar qual cena é, porque é spoiler, mas tem a ver com... Não, nem vou falar isso, mas enfim, é muito legal. Recomendo.
Um outro livro foi O Abismo, Charles Dickens e do Wilkie Collins. Esse livro conta a história, ele conta a história de várias pessoas, mas tem um cara que foi adotado, tava no orfanato, no hospício dos enjeitados, aqui que fala, e a mãe dele foi atrás dele pra adotá-lo. Pelo jeito ali, ela tinha sido forçada a doar o filho e tudo mais, então ela vai atrás, consegue adotar o menino, vive a vida com ele alguns anos. E quando ela morre, ele descobre que ela não é mãe dele, na verdade. Eles enganaram a mulher, porque o menino, que era filho dela mesmo, tinha sido adotado algum tempo antes. E eles disseram que esse garoto era o filho dela, mas aí já era tarde demais, né? Ela já estava morta, ele era adulto, mas ele acha, caramba, eu tô com fortuna, porque aí a mulher tinha uma fortuna também que deixou pra ele. E ele fica se sentindo mal, porque ele fala, caramba, ela deixou a fortuna pra mim e eu não sou o herdeiro dela. Então ele fica procurando o legítimo herdeiro. Eu gostei bastante, é uma leitura que prende, não teve nenhum momento que foi arrastado nem nada. É um livro bem fininho, nessa edição aqui da Nova Fronteira. Ele tem 157 páginas, é muito pequenininho. Talvez seja um pouco clichê, mas não sei se era clichê na época. Um livro que eu li e logo nas primeiras páginas me deu desespero foi BTK, Máscara da Maldade. Gente, ele conta sobre o assassino em série BTK, que é esqueci o nome dele, Dennis Rader. E ele descreve como o cara cometeu os crimes, sabe? Como ele matou as pessoas. E logo nas primeiras páginas descreve isso. E foi uma coisa bem tensa de ler, pois a gente vai meio que se acostumando, é óbvio que a gente não se acostuma. Mas foi um livro que eu gostei muito de ler. Não recomendo pra pessoas que sejam muito sensíveis, porque realmente conta-se algumas coisas em detalhes que são bem tensas. Mas é muito interessante você ler toda a jornada do cara, e aí conta sobre os jornalistas, os policiais também que foram atrás. E esse cara foi preso 30 anos depois dos primeiros crimes. Ele tinha família, ele tinha esposa, ele tinha filhos. Ninguém nunca desconfiou dele, porque alguns serial killers eles são assim, né? Ninguém desconfia, mas outros, acho que a maioria, tem alguma coisinha ali que se tu conhece o cara muito bem, tu fala, pô, ele é meio estranho. Mas esse aqui passou, tem essa parte também de ser um pouco estranho, mas ele tinha família, a família não desconfiava de nada, absolutamente nada. É muito bizarro. Essa edição da Dark Side é linda, eu comprei também numa promoção, porque Dark Side é muito cara, Dark Side, se quiser dar mais descontos eu aceito. Então é aquilo, eu recomendo bastante, é muito interessante, porém, se você é muito sensível, desiste, não lê não. E ele é bem grossinho. Agora, outros livros do meu amado Stephen King que eu li, um deles foi o Quatro Estações. Eu já tenho vídeo falando dele, se você quiser assistir. Eu não vou falar muito porque já tem no vídeo, né? Mas ele tem 4 contos. 3 contos foram adaptados para o cinema, então esse livro é bem famoso. Acho que é um dos mais famosos livros de contos dele por conta desses filmes, que 2 são clássicos. É muito bom, histórias muito interessantes. Também recomendo demais a leitura dele. E o último que eu li, o último da lista, né? Não o último que eu li, foi um dos primeiros que eu terminei. Também foi do Stephen King, que é Salem. Ele tinha sido publicado antes, tá até escrito aqui, como A Hora do Vampiro. Ele conta sobre vampiros. Ele conta sobre uma cidadezinha pequena do Maine, Jerusalem's Lot, não sei falar, que começa a testemunhar coisas meio estranhas, assim, e eles descobrem que os vampiros estão lá. Primeiro eles ficam, que isso, vampiro? Pelo amor de Deus, não existe. Mas depois eles vão vendo fatos e tal, e descobrem que a cidade está sendo atacada, vamos dizer assim, por vampiros. Muito interessante, também não favoritei, não foi um dos melhores do King pra mim, na minha opinião. Não que tenha sido ruim, mas pra mim não me envolveu tanto. A maioria eu leio e eu não consigo parar de pensar na história, eu quero saber o que tá acontecendo, e eu fico naquela tensão, naquela coisa e tal. Esse aqui não me prendeu tanto assim. E eu fui com muita expectativa porque vampiro, eu amo vampiro. E enfim, não favoritei, mas ainda assim é muito bom. E aí é isso. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo. Eu vou deixar todos esses livros linkados aqui embaixo pro site da Amazon, porque se você comprar pelo meu link, você não vai pagar nada mais por isso. Mas me ajuda muito. Peço pra você deixar o like, se inscrever no canal. E é isso aí. Até a próxima.